carnaval acabou. Por que pessoas sensitivas e médiums devem ter cuidado na quaresma? Esse será o tema de hoje. Sou a Silvia Coelho Matos. O início da quaresma, um dos períodos mais difíceis para os médiuns e todos aqueles que sentem influências dos nossos irmãos desencarnados, em função da pressão da presença deles no carnaval. Nós estamos falando especialmente dos espíritos das zonas umbralinas que praticamente durante esses festejos eles abandonam o umbral e vêm aqui para a Terra gozar a festa mundana e reviver o tempo da matéria. Como eles têm enormes dificuldades para voltar e querem continuar no plano físico, eles se aproveitam de médiuns invigilantes para absorver fluidos e praticamente ficar sem sofrimentos, num terrível processo de obsessão espiritual, esgotando assim os nossos queridos irmãos encarnados, muitas vezes levando-os a grande tristeza e desespero. Mais triste ainda é a situação de muitos irmãos já socorridos que abandonam as unidades socorristas do espaço, atendendo infelizmente a baixa frequência vibratória desses dias, a emanação deletéria de irmãos do corpo físico que se entregam a todo tipo de gozo da carne. Como eles não sabem voltar, as dificuldades desses irmãos é muito grande. Então, ele precisa dos nossos fluidos de médiuns para não sofrer tanto e tentar uma forma de voltar aos postos de socorro do espaço. Agora você, médium, como que você tem que agir para não ficar à mercê desses irmãos menos esclarecidos no umbral? Bom, primeira coisa, você deve vigiar para não cair nas mãos deles, ou seja, mantendo pensamentos elevados, superiores e benéficos. Segundo, orar muito para que você fique ligado aos nossos irmãos superiores, mentores, guias espirituais, protetores e espíritos familiares que já se encontram em elevação espiritual. É chegado o tempo da quaresma. Nós já entramos essa semana, na quarta-feira, o período de 40 dias que vai anteceder a data mais importante para o cristianismo, a morte e a ressurreição de Cristo. No caso, na época, os cristãos, em sua maioria, eles são convidados à reflexão espiritual, promovendo uma renovação sincera de atitudes. Nós podemos, nesses 40 dias, vocês acham que é suficiente para redimir os homens de seus erros? Até que ponto as penitências são válidas? Será que necessitamos de um período específico para refletir nossas atitudes e dar início a uma transformação moral? Bom, podemos buscar as respostas no Livro dos Espíritos, nas perguntas 720, 722 e 726, no capítulo 5 da Lei de Conservação. Então, a 720, ela pergunta se são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária. Fazei ao bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma.
Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma ilusão. Na pergunta 722, será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interditar o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-as como emanadas de Deus. E a pergunta 726 fala o seguinte: se os sofrimentos deste mundo nos elevam, se nós os suportamos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Os sofrimentos naturais são os únicos que levam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bons, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas. Porque, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes. Vistam o indigente, consolem o que choram, trabalhem pelo aquele que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então as suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. E por que nós estamos falando isso? Por causa das várias penitências que as pessoas se propõem a fazer. Então, nós exatamente estamos esclarecendo que é um momento de reflexão e de ajuda ao próximo, sabe? São penitências desnecessárias. Alguém criou, né? Não coma isso, não coma aquilo. Mas você tem seu livre-arbítrio para resolver o que fazer, o que comer, né? E analisando as afirmativas contidas no Livro dos Espíritos, nós observamos que a visão do Espiritismo com relação às penitências difere de outras religiões. Para a doutrina dos Espíritos, as privações somente são válidas quando afastam o homem das futilidades materiais, que nada o acrescentam na evolução do espírito. Entretanto, deve ser um exercício contínuo na busca pelo progresso moral, não limitando-se a 40 dias, mas a todos os dias do ano. Então, observem que você terá mais mérito perante Deus quando aplica sua penitência em benefício de outrem. Pratica a caridade, que, aliás, para nós, que ainda somos espíritos imperfeitos, ser caridoso já é uma grande penitência. Com relação à abstinência de certos alimentos, segundo o Espiritismo, nos é permitido consumir qualquer substância que não nos comprometa a saúde, em qualquer época do ano. Devemos considerar que a nossa matéria densa, ela carece de proteína para funcionar adequadamente, cuja principal fonte é a carne. Diante dessas considerações, nós podemos afirmar que as privações voluntárias pouco contribuem para o progresso espiritual.
porque uma vez o sofrimento provocado, ele vai caracterizar imaturidade de nosso espírito, pois não produzir nenhum efeito depurador para a alma, ao contrário do sofrimento natural. Então, vamos buscar uma reflexão profunda de nossas atitudes para auxiliar em nossa reforma íntima. Vamos praticar a caridade em auxílio do próximo e lembrando que todo tempo é tempo de plantar. Então, meus irmãos, fica aí o recado. Todas as pessoas que têm sensibilidade, tem os irmãos médiuns, muitos que não estão trabalhando, muitos outros que trabalham. É o orar e vigiar para não captar a energia desses espíritos que desceram dos umbrais para conviver aqui nesses dias de festa carnavalesca, não têm facilidade para voltar ao umbral e muitos gostam, né, daqui da Terra, não querem voltar e acaba absorvendo energias. E os médiuns, se não se cuidarem, vão sofrer com essas interferências super negativas. Então, a quaresma, como todos os dias do ano, é o que eu sempre falo. Nós temos que orar, vigiar sempre, nos proteger, para que a gente afaste todas as interferências materiais e espirituais, para que nada faça mudar as nossas atitudes, as nossas vibrações, né? Então, sejamos mais intensamente nessa quaresma vigilantes. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja. E até a próxima. Um beijo no seu coração. Até mais.